dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que o seu dia seja muito feliz, né? Estamos aí. Hoje aqui no Rio de Janeiro é feriado, né? Como a gente visto no Brasil inteiro e visto também fora do Brasil, tem que ter uma explicação, né? Seria, na verdade, um feriado religioso do ponto de vista da religião católica e do ponto de vista das religiões afro-brasileiras. É que o Rio de Janeiro, de um modo geral, o estado do Rio de Janeiro é muito devoto a São Jorge Guerreiro, a São Jorge da Capadócia, né? Aquelas coisas, daqueles fenômenos, né, de um santo que cai, digamos assim, no domínio público desses fiéis, por assim dizer, né? Claro que essa data, então, é especificamente para essas duas religiões. Mas como o somatório, aliás, não são duas, porque religiões afro-brasileiras são, de uma certa forma, parecidas com as religiões evangélicas no tocante de terem muitas filiais, de terem muitas denominações diferenciadas. A católica não é uma só. Então, esses dois segmentos, inclusive o candomblé, comemora no dia de hoje, né, a espiritualidade e, por que não dizer, a data comemorativa de São Jorge Guerreiro, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de ver. Alô, Marco Silva, bom dia. Alô, Pedro Carlos, bom dia. Alô, amigos queridos, bom dia. Fernando Pereira, bom dia. Alô, turma querida. Pois é, e ontem nós tivemos a oportunidade de ver às 5 horas da tarde, não é? Eu vou até colocando aqui, porque eu vou mostrar um trabalho muito bonito que tem a ver com aquilo que eu estou falando. A gente viu a live, né, por assim dizer, da nossa querida Marion Duarte, né? A Marion Duarte trazendo muitos dos seus sucessos, muito das suas músicas. Então eu vou pedir licença daqueles que têm outras religiões e que têm outras maneiras de cultuar a Deus e a seus anjos, ou como tradicionalmente são tidos como santos da Igreja Católica e também na espiritualidade do ponto de vista das religiões afro-brasileiras, e vou trazer justamente ela que fez muito sucesso ontem com a sua live, a nossa querida Marion Duarte. Vou trazê-la com uma homenagem ao dia de hoje. Ontem, tipo meia-noite, também vi ontem a live do Belo. Quero mandar um grande abraço para esse grande cantor. Mas ontem à meia-noite, foguetório no Rio de Janeiro, que é uma tradição exata desta data. Então, vamos abrir o programa do dia de hoje com a Marion Duarte cantando aí São Jorge Guerreiro. Vamos lá. Damos graças com amor e devoção. Obrigado, São Jorge, pela sua proteção. Damos graças com amor e devoção. Obrigado, São Jorge, pela sua proteção. São Jorge, eternamente São Jorge, protetor no dia a dia, com as bênçãos de Deus e também da Virgem Maria. A força deste meu canto só amor contém, pelo Divino Espírito Santo. Amém. Todo dia
23 de abril, uma corrente se forma, tudo se transforma em muita fé e oração. São Jorge Guerreiro, protetor no mundo inteiro e também no meu coração. Ó meu santo tão amado, quem nele crê será sempre abençoado. Damos graças com amor e devoção. Obrigado, São Jorge, pela sua proteção. Damos graças com amor e devoção. Obrigado, São Jorge, pela sua proteção. São Jorge, eternamente São Jorge, protetor no dia a dia, com as bênçãos de Deus e também da Virgem Maria. A força deste meu canto só amor contém, pelo divino Espírito Santo. Amém. Todo dia 23 de abril, uma corrente se forma, tudo se transforma em muita fé e oração. São Jorge Guerreiro, protetor no mundo inteiro e também no meu coração. Ó meu santo tão amado, quem nele crê será sempre abençoado. Damos graças com amor e devoção. Obrigado, São Jorge, pela sua proteção. Damos graças com amor e devoção. Obrigado, São Jorge, pela sua proteção. Tivemos aí a Marion Duarte. Alô, João Haddad. Abração, João Haddad. Ele é comunicador, ele é talento. Abraço grande, querido. Um bom dia, um bom feriado para você. Então eu diria em homenagem a São Jorge, no dia de hoje, no estado do Rio de Janeiro, desde 2008, foi oficializado como feriado. Na verdade, antes já se tinha como tal, né? Abraço para Silvio Santana, né, que está nos vendo nesse momento. Lembrando que este programa ele vai mudar de horário a partir de segunda-feira. Vamos para um novo horário de 4 às 5 da tarde, diariamente ao vivo pelo Facebook, pelo Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, né? E depois então desse horário estará também no YouTube, youtube.com, perfeito? Mas às 8 horas a gente terá eventualmente um mini encontro aqui às 8 para não perder aqueles que eventualmente não puderem acompanhar esta mudança. E por que da mudança eu já tive a oportunidade de explicar para vocês que na realidade se deveu digamos assim, ao fato de que nós temos a necessidade de acompanhar a onda da audiência, não é isso? Então, recente pesquisa deu como um dos horários principais a parte da tarde com relação à web, né? Já não é de hoje, né? Então a gente vai fazer essa experiência. Se de todo não der certo, amanhã a gente volta para esse horário de manhã. Tá bom? Então eu queria lembrar também que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, né? São autênticas espadas samurai que você recebe na tua casa em qualquer parte do Brasil, bastando acessar espadascatana.com.br. Muito bem. E nós vamos agora, eu tentei agora, aqui está o meu celular, como sempre, é a forma que a gente está fazendo as entrevistas, afinal de contas, essa é a forma que é possível no dia de hoje, para não haver contaminação e tal. E eu tentei aqui falar com o Baltazar Salgado, mas realmente aparecia a imagem dele e a voz não estava boa, não é? A voz não estava boa.
Então, vamos lá. Agora chegou. Baltazar, bom dia, tudo bem? Bom dia, querido. Pode falar. Tá aqui a imagem dele, tá vendo? Mas está sem som. É uma pena. É provável, Baltazar, que eu não estou dizendo, tá vendo? E a conexão não está boa. É uma pena. Ele fala, mas não está boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma entrevista na frente agora e vou ver se consigo mais tarde falar contigo. Dá uma olhada aí no teu celular, porque eventualmente você pode ter colocado no mudo, né? E de repente pode ser isso, ou pode ser algum problema realmente. É uma pena, mas não adianta, não dá para botar no ar desse jeito. Faz parte, tecnologia é assim mesmo, né? E o programa ao vivo também é assim mesmo. Eu vou tentar então agora conversar com o meu amigo Cícero Munhoz. Vamos ver se ele vai... mas deixa eu fazer um negócio, fazer mais uma matéria que eu acho que é importante para você que está me ouvindo, e aí com calma eu vejo se restabeleço esse contato. O Marco está dizendo tomar cuidado com o Facebook, e é verdade. Ontem o Marco me telefonou lá dos Estados Unidos e diz assim: Fernando, fulano de tal, um amigo nosso, que aparece aqui no vídeo, que a gente não vai também expor à toa, né? Me telefonou, disse que tinha falado contigo, que você não podia, que estava precisando de $300. E eu disse, não, ele não me ligou não. Ué, mas então, como é que é isso? Não, é golpe. E é golpe porque o cuidado que você tem que ter é o seguinte: se você tiver que mandar algum telefone para mim, você vai mandar ou pelo Zap, pelo meu telefone pessoal, ou se você não tiver o meu telefone, o meu celular, você vai mandar pelo inbox. Você não pode mandar em aberto. E o que deve ter acontecido, eu sei o que foi. Logo que a gente começou as entrevistas virtuais, o Marco me mandou o telefone em aberto. Então algum pilantra, algum bandido, anotou o telefone dele e se fez passar por um dos nossos debatedores, dizendo que estava precisando de dinheiro e tal, e ainda bem que o Marco não caiu nessa. Então é preciso tomar muito cuidado com a internet, é verdade. Obrigado pela lembrança, Marco. A Clara Monteiro está assistindo a gente. Olha, a Band fez uma matéria ontem muito interessante, que até seria tema de conversa com o Baltazar, se eu conseguir restabelecer a ligação. Então vou pedir licença ao departamento de jornalismo da Band, aos amigos da Band que tem um jornalismo fantástico, para poder divulgar essa matéria, que é uma matéria que fala de um projeto que seria projeto de Estado. Antes tem esse recado. Apresentado como programa de Estado e não de governo, o Pro-Brasil deve se estender por uma década e vai ter como eixo principal a reativação de obras públicas com dinheiro do Tesouro. Conforme Tarcísio de Freitas adiantou nesse domingo, em entrevista ao programa Canal Livre da Band, a meta é gerar mais de 1 milhão de novos empregos nos próximos 3 anos, apenas por meio do Ministério da Infraestrutura. Aí a gente fala num estímulo, um valor de 30 bi, observe que nós estamos falando dentro de um horizonte plurianual, né? Então isso representa uma complementação daquilo que nós já temos de orçamento hoje. E aí esse esforço vai se somar àquilo que virá da área de Minas e Energia, na área de transmissão, na área de geração, aquilo que virá do setor de óleo e gás, do setor de mineração, no setor de segurança hídrica, habitação, saneamento básico, enfim. A previsão é implantar o programa a partir de outubro. O governo fala em mais de uma centena de obras, começando por projetos que já têm licenciamento e podem ser viabilizados rapidamente. Nem o ministro da Economia, nem integrantes da equipe dele participaram da coletiva. Mais cedo, o secretário especial de desestatização afirmou que não há dinheiro público disponível para a realização de obras e geração de empregos. Segundo Salim Matar, as concessões e privatizações são o melhor caminho para a recuperação da economia, o que pode incluir até bancos na lista. Eu sempre falo,
Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras não serão privatizadas. Ok, eu sempre dizia isso. Essa crise do coronavírus vai fazer com que nós também tenhamos que fazer algumas reflexões. Nós precisamos reduzir a dívida pública, vender ativos para pagar a dívida pública. Para tudo isso, o Planalto precisa garantir apoio político no Congresso. Jair Bolsonaro e ministros próximos já negociam cargos com partidos do Centrão. Roberto Jefferson, que comanda o PTB, já se alinhou a Bolsonaro nas críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o PL faz planos para indicar a diretoria do Banco do Nordeste. O MDB também conversou com o presidente, mas o líder do partido no Senado negou esse tipo de negociação. Nós aqui não viemos negociar nem cargo, nem recurso, nem nada. O que nós viemos aqui foi dizer que, em primeiro lugar, está o Brasil e os brasileiros. Pois é, olha, aqui uma excelente matéria hoje do Departamento de Jornalismo da Band, não é? Trazendo aí essa tentativa do governo federal com relação digamos assim, ao Pró-Brasil, que é um novo plano numa tentativa de passada a pandemia, não é? De repente, foi dito por um dos ministros que seria um plano não de governo, mas um plano de Estado. Naturalmente, o que significa isso? Que significa que a partir do próximo governo, provavelmente, isso seria continuado, né? Isso é uma projeção, mas é uma tentativa entre as muitas. Nós tivemos, em termos de Brasil, estamos tendo, parece que, milhares de desempregados e milhares de empresas brasileiras com muita dificuldade para manter o caixa. Porque as empresas, na média brasileira, não aquelas que são como o Itaú, que deu R$1 bilhão, que maravilha, né? Para poder ajudar essa situação de pandemia. Mas as médias e pequenas empresas, elas estão vivendo sempre do faturamento diário, da estimativa de faturamento de mês, né? E quando isso não ocorre, e nós estamos praticamente paralisados há mais ou menos um mês e pouco, é muito complicado. Fala-se em distensão, e eu estou com um médico, oh meu Deus, hoje a internet está complicado, está reconectando agora. Eu estava falando com o doutor Munhoz, você vê que coisa, talvez, não sei se é feriado não, porque feriado as pessoas costumam até dormir mais, né? De qualquer maneira, caiu aqui a ligação, a do Baltazar não foi possível, eu vou tentar mais uma vez, viu, Baltazar? Você deve estar me ouvindo aí, mas eu estava agora com o doutor Munhoz, que é o diretor médico do Hospital Alemão do Amparo. Agora, bom dia, doutor Munhoz. Bom dia, meu fiel Sérgio. Maravilha. Maravilha, está salvando a lavoura, hein? Porque hoje o dia... Tudo bem com você? Tudo bem, você, né? Você não sabe o bem que me faz a gente, de vez em quando, se falar aí e Poxa. O nosso internauta. O que eu posso dizer é que a recíproca é verdadeira, né? Mas eu queria, até vou colocá-lo aqui no pedestal, o ouvinte vai dar licença, o espectador, que agora está tudo bem aqui, né? Então, pelo menos, a internet nossa não é uma maravilha, de um modo geral. Estou falando daqui de casa, não. Estou falando de um modo geral, ainda falta muito. Doutor Munhoz, que é bastante viajado, sabe que quando a gente chega lá fora, né, doutor Munhoz, a internet voa, né? É uma diferença incrível, né? É verdade. Dá para um amigo ficar um pouquinho mais perto da luz, batendo que está muito escuro, quase não está aparecendo o seu rosto. Mas outra vez... Tá, eu fui falar da internet e de repente mostrou aqui conexão fraca, mas agora está melhor. Melhorou. Doutor Munhoz, a pergunta inicialmente é da área médica mesmo, né? É natural que mais cedo ou mais tarde haja uma distensão desse isolamento, né? Que nós estamos vivendo. É verdade que é muito difícil ficar em casa, né? Mas isso já está sendo dito, alguns governadores de estado ou mesmo prefeitos já estão informando dessa possibilidade. É uma pena que a conexão outra vez acabou. O que eu ia perguntar para ele vamos tentar de novo. Está me ouvindo bem? Então vamos ficar na sua fala sem talvez a imagem, que a imagem sua está parada com uma informação.
conexão fraca, vídeo pausado. Quer dizer, não foi pausado nada, porque está ao vivo, né? Agora voltou. Então, a pergunta é a seguinte: como é que deve ser feito essa distensão? O atual ministro da Saúde, doutor Nelson, né, Taixe, disse que tem que ser gradativa e não de imediata, como o presidente Bolsonaro está advogando. Mesmo ele, que agora é o novo ministro, que deu essa informação ontem. Essa gradação, na sua avaliação como médico, como deve acontecer? Olha, Fernando, eu ouvi atentamente ontem o pronunciamento lá do nosso ministro e eu achei que ele realmente teve algumas inserções muito interessantes quando ele diz que a cada local, em cada município, deve ser implementado uma coisa adaptada, ou seja, um sistema que se coadune com a realidade. É muito fácil você tomar uma decisão, como anteriormente foi tomada, e eu aqui não estou fazendo crítica ao ex-ministro, ele tem lá os motivos dele, eu só estou dizendo assim, não é tão simples eu chegar aqui para você e falar assim, a partir de amanhã, todo mundo em casa, ninguém sai. Que foi mais ou menos o que tentaram fazer e não conseguiram, porque é impossível mesmo. Né? Ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, que praticamente metade da população mora em locais de aglomeração, naturalmente, que são as comunidades. Então, é quase impossível você implementar como mas na Europa é outra realidade. Quem conhece, quem viaja, como você já viajou para países da Europa, é outra realidade. A minha filha até falou isso. Mas pai, minha filha, você está na Austrália, numa cidade que tem outro nível de social, as casas, é bem diferente. Então, o que eu acho é que esse afrouxamento, ele deve ser localizado. Não foi dado para cada prefeito, para cada governador, essa possibilidade de definir o que vai ser feito. Eu não acho que está errado, não. Já vi muita gente falando, não, estão querendo tirar o poder do Bolsonaro. Absolutamente não. Isso aí, eu sou obrigado a concordar. Quem sabe o problema da sua casa é você que mora, né? E não o presidente da associação do seu bairro. Cada um sabe dos seus problemas. Então, eu acho que esse afrouxamento, de que maneira, na velocidade que ele vai ser, depende da local, depende muito das peculiaridades. Se esse município teve muitos casos ou não teve, qual o nível hoje de curados, hoje tem o problema dos testes. Os testes devem ser usados? Claro que devem. Eu, inclusive, dou uma sugestão aos senhores prefeitos, aos senhores governadores, dentro, claro, da possibilidade. O comércio que quiser abrir, ele poderá abrir, primeira condição, usar, logicamente, os aparatos que já estão recomendados, máscara, etc. Todos os cuidados que nós já hoje praticamos. E o principal, todos os patrões fazerem os seus testes nos seus empregados, que serão os atendentes. Principalmente quem faz um atendimento para o público. Então, todos esses empregados terão que ter o seu teste aprovado pelos órgãos de saúde e dizer, esse tem condição de voltar ao trabalho, esse tem condição de atender ao público sem o risco. Então, eu acho que essa colocação do ministro foi muito interessante. Cada local tem que ter uma forma de trabalhar. É claro que você faz uma estrutura básica, uma estrutura que a partir dela vai sendo adaptada a cada município, a cada estado. Poxa, que interessante. E agora tem então que ser, né, doutor Munhoz, se eu entendi direitinho, tem que ser de uma forma gradativa, né? Porque a curva, a preocupação que existe, ainda há pouco conversava com um jornalista amigo, é que não existe ainda a curva, né? É como se a gente estivesse subindo um morro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? E o senhor que é diretor de um hospital importante, como o Hospital Alemão do Amparo, que eu sei separou, o amigo deu essa informação aqui semana retrasada, né? Alguns leitos para Covid-19. Como é que está o momento do Hospital Alemão do Amparo? Já tem esses leitos também repletos? Existe a possibilidade, quer dizer, de colapso na rede municipal e federal? Olha, Fernanda, é uma outra coisa que eu não gosto de
principalmente em uma ou duas emissoras, eles comentam. Primeiro, eles não falam no número de curados. Certo. O Brasil hoje é exemplo para o mundo De no cura. número de pessoas curadas. É exemplo no mundo para um dos menores números de pessoas que foram a óbito. Ou seja, a gente está fazendo o trabalho. Claro. Só que quando vai para a televisão, eles querem mostrar o pessoal cavando covas, né? Fazendo covas coletivas e transparecendo um medo absurdo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dizendo o seguinte, agora de manhã eu ouvi isso, né? Numa determinada estação de televisão, que está praticamente saturado. O Rio de Janeiro não tem mais vaga. Não é bem assim. Eu tenho contatos, inclusive, em alguns hospitais públicos. Claro, o número está grande, mas não tem nada saturado. E terceiro, os hospitais que não são da rede SUS, os hospitais particulares, a grande maioria deles não tem nem a metade da votação dos leitos que são, como nós temos, os leitos reservados para a Covid. Então, nem metade ocupados. Então, o quadro não é tão absurdo como se fala. Eu sempre digo, estamos aprendendo a cada dia. Como o ministro parece que usou essa frase ontem. Estamos aprendendo, estamos caminhando dia após dia, reconhecendo nossos acertos e tentando fazer melhor quando vem alguma coisa errada ou quando alguma coisa que nós implementamos não deu o resultado que nós gostaríamos que fosse. Vamos mudar. Então, isso é natural. O que a gente não pode é espalhar o pânico, o medo, o pavor, que também não é assim. Se a gente não pode dizer que isso foi uma gripezinha e não foi mesmo, é verdade, também não podemos dizer que, como teve um órgão ontem citado pelo ministro, não sei em que país da Europa, que estava projetando 1 milhão de mortos no Brasil. 1 milhão. Nós estamos com 2 mil óbitos. Quer dizer, essas pesquisas que a gente não sabe de onde, quem fez, de que maneira foi feita, em vez de trazer um alento, em vez de trazer um otimismo para a gente continuar trabalhando, não, só traz pessimismo. Então, essa é a crítica que eu faço em determinados, graças a Deus que não é a maioria, determinados órgãos. Olha o que eu disse aqui, o Marco Silva lá dos Estados Unidos, que eu concordo, hein? Ele disse o seguinte, é verdade, eu só faria um adendo na frase dele, existe um terrorismo psicológico pela mídia brasileira, por parte da mídia brasileira, porque eu me incluo, eu sou partícipe da mídia, e ontem eu falei aqui, doutor Moraes, ontem eu falei aqui que estava na hora de mudar um pouco, porque, meu Deus do céu, você pega um jornal em uma rede aí, só fala nisso, só enfatiza a morte, só enfatiza as falhas. Quer dizer, meu Deus do céu, por que não mostra também o sucesso? Que é fundamental, porque se o amigo espectador, se o doutor Munhoz, se eu não estamos ainda, digamos assim, com a Covid ou não estaremos, a gente tem a necessidade de ter otimismo. Daí eu concordo plenamente com suas palavras. E outra coisa, Fernando, também que eu ouvi hoje na televisão, um repórter de rua dando opinião sobre a hidroxicloroquina. Quem é esse repórter para dar essa opinião? Não tem a formação devida, né? Dizendo que, na verdade, foi uma opção do governo federal que não tem dado resultados. Aonde que ele está baseado? Nem eu que sou médico poderia te dar dados concretos, porque é um trabalho que está em evolução. Não é no Brasil, não, no mundo. Os Estados Unidos estão se fazendo vários trabalhos baseados não só na cloroquina, em antiparasitários, e até está se usando até anticoagulante. Por quê? Porque se descobriu em pessoas após a morte, lá na necrópsia, que um dos mecanismos que interfere na conexão pulmão-coração são trombos que vão, então, ocluindo vasos pulmonares. Então, até anticoagulantes estão sendo utilizados. Então, isso é um aprendizado. A gente está com uma doença na frente que nós temos que aprender, que experimentar mesmo, não tem jeito. Agora, dar uma opinião se funciona, se não funciona, porque A, B ou C achou que funciona. Então, esse tipo de colocação é que eu te falo, é uma colocação puramente política, é tentar
tentando atingir A, B ou C. Esquece isso. Nós hoje não temos partido. Nosso partido hoje é a saúde, é a vida, a né? solidariedade. É isso. É um ajudando o outro, como as coisas estão sendo feitas. É se você puder dar um prato de comida a um morador de rua, que hoje está totalmente abandonado. É você contribuir, como ontem mesmo, me ligaram aqui do Retiro dos Artistas, que é até próximo, você sabe que é próximo da minha casa, que eu sou colaborador há 20 anos. Maravilha. Doutor, a gente está numa situação difícil, não tem problema nenhum, o que você precisa que eu vou aí te ajudar? Então, é isso que a gente tem que fazer agora. Se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Maia, ou se você não gosta dele, isso é secundário, isso é um detalhe que não tem que ter nenhuma importância no momento. Perfeito. O importante é juntar esforços para realmente ultrapassar essa crise aí. Perfeito. Doutor Munhoz, parabéns, eu sou inteiramente de acordo com o seu raciocínio. Um fraterno abraço e, se Deus quiser, até semana que vem de tarde. É verdade. Avisar os nossos internautas, não esqueça. A partir da semana que vem estaremos à tarde aí. Vou combinar um dia. Provavelmente vai ser na terça ou na quinta mesmo. Tá ótimo. Vai combinar tá bom? Tá bem, querido. Muito obrigado. Saúde, paz, namastê. Nosso querido Dr. Cícero Munhoz, um dos grandes cardiologistas do Brasil, grande médico, dando a sua opinião. Eu vou daqui a pouco continuar aqui com o programa, mas eu quero fazer uma homenagem ao povo português. Portugal está saindo-se muito bem, está ali com a vizinha Espanha, coitada, destroçada, né, por tantas mortes, por tantos problemas, mas o governo português tomou providência a tempo e até agora está relativamente com uma mortandade baixa e com bons atendimentos a nível de país. Então nós vamos lembrar um grande português do Alentejo, ou pelo menos no site do Alentejo. Olha aí, o computador está... Que resultado de pesquisa? Quem é que pediu isso? Coisas de celular moderno, né? Mas eu estou falando, ele já está entendendo o que eu estou falando para ele. Vamos lá, Francisco José, só nós dois. Saudade portuguesa, saudade de um grande sucesso do Brasil dos anos 60, se não me falha a memória. Só nós dois é que sabemos quando nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não perde senso ao mundo. Abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e eu serei teu. Que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente, tal qual a vida nos dá. O que reserva um futuro, só Deus sabe o que será. Que maravilha, um trechozinho de Só Nós Dois é que Sabemos, né? Do canal Mariano Alentejo, se você é português ou se você tem admiração por Portugal, eu recomendo esse canal, que é um canal muito interessante e que tem sempre algumas focalizações como esta que nós vimos agora. Bem, eu vou falar com ele, que é desembargador.
Pois é o Dr. José Augusto Araújo Neto, foi promotor público, advogado formado, evidentemente, e chegou ao nível da desembargadoria. Mas a gente vai conversar sobre esse momento que a gente está vivendo. Um abraço para Janimere, né? Que falou assim, eu não sei qual é que está rolando o papo com o Marco Silva, parem de me arguir. Meu Deus, eu estou aqui na linha, na linha que eu digo era a maneira de falar de rádio. Eu estou na web, na internet, através do Zap, nosso muito obrigado ao WhatsApp, né? Com o nosso querido Dr. Zé Augusto Araújo Neto. Bom dia, doutor Zé Augusto. Bom dia, Fernando Sérgio. Novamente aqui, né, nessa situação de quarentena, isolamento, e a gente tem que ir cumprindo essas orientações aí do governo, se a gente quiser caminhar no sentido de voltar a economia a funcionar, voltar o país à sua normalidade, né, controlando essa epidemia. Não. Nós estamos aqui, estava ouvindo também o doutor Cícero Munhoz, Perfeito. Grande médico, homem com uma visão muito boa a respeito da situação dos fatos, e estava falando dessa nossa situação toda, né, que nós estamos vivendo, e eu creio que ainda temos muito caminho pela frente ainda. Eu acho que isso não vai se resolver em curto espaço de tempo, não. Pois é, e uma preocupação que a gente está tendo, porque fala-se agora em distensão, né? Ou seja, o relaxamento do isolamento, né? E você viu que, o senhor deve ter visto que eu comentei com o Munhoz se isso deveria ser de imediato, como aparentemente queria ou quer o presidente da República, ou se deve ser gradativo. Até o novo ministro da Saúde já deu a informação, pelo menos foi publicado nos jornais, que deve ser gradual. Qual é a opinião que o amigo tem sobre isso? Olha, eu tenho também essa visão. Eu acho que não pode ser feito de uma forma precoce e fazendo em relação a todo o país. Eu acho que tem cidades que a epidemia não chegou de forma muito forte, então que até podem ir entrando numa situação de flexibilização maior do que determinados pontos. Nós vemos que a epidemia está chegando de uma forma muito severa nos grandes centros urbanos. Essa que é a verdade. Nós temos cidades no interior aí que não estão com uma situação de calamidade como a gente vê nos grandes centros, né? Então, eu acho que nesses lugares, até no interior, pode começar a voltar. Agora, não é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Nós estamos vendo aí que o estado de São Paulo falando em flexibilização, quando é o estado que tem mais mortes, mais de 1.000 mortes já, né? O estado de São Paulo está, parece com 1.914 mortes já, uma coisa muito elevada. O número de casos de coronavírus lá é elevadíssimo. Então, nessas cidades é que estão pensando em começarem as atividades quando o problema maior está nos grandes centros urbanos, né? Nós vimos lá Santa Catarina, que também já começou com uma distensão, abrindo shoppings, e a gente viu pelas notícias de televisão a quantidade de pessoas comparecendo. Pelo menos ainda bem que lá estavam usando máscara. Acho que tem que ser uma determinação que para entrar nesses ambientes todo mundo entre com máscara. Não pode deixar entrar como as pessoas estão fazendo aqui. Aqui no Rio de Janeiro, se você sair à rua, você ainda verifica que tem muita gente saindo sem uso de máscara. Muita gente ainda na rua, né? Então, eu acho que nos grandes centros isso é muito perigoso. Nós temos um exemplo muito perto aqui do Rio de Janeiro, que foi o caso de Duque de Caxias. Foi a última cidade aqui do estado do Rio, o isolamento. Sim. E viu o que deu. Até o prefeito de lá, internado, foi parar no CTI. Não sei qual a situação dele hoje atualmente, mas eu acho que ainda está em tratamento. Eu acho que internado ainda. E a gente via pelas matérias feitas de televisão que a televisão mostra o fato real. Mostra aquilo que está acontecendo. Não tem como fantasiar aquilo, como inventar. Se falar as pessoas estão indo à rua e não mostram uma cena, você não vai se convencer de que aquilo é uma matéria real. Claro. Em Caxias não foi decretado isolamento, a cidade vivia como se não houvesse uma pandemia. Vivia todo mundo na rua e hoje decretaram. Agora acontece o seguinte, que
eu acho que não pode ser de uma forma precoce, porque a epidemia, a contaminação dela demora a ser notada. O resultado que nós estamos vivendo hoje é um resultado de trabalho feito nos últimos 14 dias. Não é um estado que foi, não é o resultado do trabalho de ontem, não. Isso é um trabalho que foi feito há 14 dias, há 13 dias, há 12 dias atrás. Então, se há uma abertura total, eles falam assim, não, se houver um aumento novamente da doença, nós voltamos a ter atitudes mais severas. Mas só que esse resultado vai demorar para aparecer. Quando demorar para aparecer, o número de pessoas contaminadas já é um número muito grande que, para evitar que aquilo se propague de uma forma muito maior, vai ser difícil, porque o resultado vai aparecer 14 dias depois. Então eu fico muito preocupado com isso. A gente vê nos grandes centros urbanos, São Paulo, que eu falei, uma cidade que está com muitas mortes, com muitos casos de coronavírus, é uma cidade que já está pensando em voltar novamente às atividades. O doutor Cícero Munhoz falava realmente isso, tem que ser em determinados casos, verificando a situação. Cada caso é um caso. Isso tudo tem que ser feito com base científica, com base técnica, tem que se montar umas equipes, não é? Com multifacetadas em matéria do exame do caso. Você tem que ter epidemiologistas, você tem que ter médicos, tudo. Não é assim do achismo, não. Eu acho que eu posso fazer abertura, porque isso será uma tragédia. Você falou, a abertura, você tocava nesse assunto há pouco ainda. A flexibilização, ela tem que ser feita no momento em que a epidemia chegou ao ápice e começou uma curva, começou uma linha de queda. Daí você então vai fazendo a abertura. Mas nós não chegamos a esse ponto ainda. Quer dizer, nós estamos querendo sair disso na fase que ainda estamos na curva ascendente. Quer dizer, isso é um perigo. Eu acho que tem que ser muito estudado, não pode ser coisas de achismo, né? Então eu fico muito preocupado com isso. Situação de Manaus é outro exemplo. A televisão mostrava que logo no início dessa epidemia, em Manaus, você via as pessoas andando também, como você via aqui em Duque de Caxias. Todo mundo andando pelas ruas. E lá, a que ponto chegou hoje? Lá chegou a um ponto de saturação dos hospitais, que não tem atendimento. Os hospitais quase estão todos lotados. Leitos de UTI já saturados também. E a gente vê o pior, o resultado, que isso é visível, não tem como fantasiar, dizer que aquilo não é realidade. Mas o número de mortes, o número de enterros que estão sendo feitos ali, fazia-se uma média de 30 enterros por dia. 30 enterros numa situação normal. Nessa situação da pandemia, estão fazendo 136 num dia. Saíram de 30 enterros de um dia para 136 num dia. Os enterros são feitos em cova comum, quer dizer, não cava nenhuma cova, não. São valas colocando caixões com tratores jogando terra em cima dos caixões das pessoas. Quer dizer, é uma forma até desumana de se proceder a um enterro. Por quê? Porque em Manaus deixaram o negócio correr solto até chegar a esse ponto. Como em Caxias, aqui no estado do Rio, deixaram. Então isso tem que ser feito com muito cuidado. Eu entendo que a economia tem que ser vista, não pode se perder de vista a economia também, que o Brasil está numa situação difícil. Mas eu creio que a economia você repara, dentro de pouco tempo ela volta a funcionar. E às vezes volta numa situação até melhor do que era antes, porque as pessoas se motivam, mais empregos, vamos voltar às atividades, vamos incentivar o comércio, vamos incentivar a indústria e a economia volta. Agora, e os mortos ressuscitam? Os mortos, as pessoas que morreram, os familiares da gente que morreram, amigos da gente que morreram, ou nós que morremos, não tem volta para isso, não. Entendo. Não tem volta. A morte é irreversível. Então isso tem que ser muito pensado, e morte não pode ser encarada apenas como uma estatística. Nós temos hoje 2.906 mortos. O número está razoável. Não está razoável, não. 2.906 pessoas morreram. Claro. Quer dizer, o governante tem que pensar nisso, na São situação da saúde. 2.900 famílias de luto, né? Pessoas que estão pranteando e vão prantear pelo resto da vida, como nós que perdemos nossos entes queridos já, até por avançada idade,
pranteamos. Eu quero agradecer sua presença, eu vou ainda fazer uma tentativa de falar com o Baltazar, que estava com a linha, nosso doutor Baltazar, deve estar me aguardando, vamos torcer por isso. Eu quero agradecer muito a sua presença, concordo com suas palavras, endosso as suas palavras e a nossa preocupação. E espero que elas se multipliquem. Um abraço grande, meu querido amigo desembargador José Augusto Araújo Neto. Eu que agradeço, Fernando Sérgio. Bom final de semana para você e vamos ter esperança que nós vamos sair disso. Mas todos têm que estar mobilizados nesse sentido. Todos têm que estar conscientizados nesse sentido. A população tem que se conscientizar que isso é uma brincadeira. Tem que levar a sério o problema do isolamento. E nós nunca atingimos os 70% almejados. Ficamos sempre em torno de 50%. Mas a vida continua, vamos ter esperança. Um grande abraço, Fernando. Grande abraço, querido. Pois é a nossa preocupação, a imprensa, de um modo geral, séria, está preocupada em trazer essa informação, né? E ocorre o seguinte, vejam vocês, hoje, atenção você que está me vendo hoje, hein? Hoje no Rio de Janeiro tem que sair de máscara, no Rio de Janeiro, em Caxias e também em Niterói, é força de lei. Então, quem não tiver de máscara não poderá andar em transporte público, não poderá andar no metrô. Então, foi uma boa atitude tomada, a meu ver, até tardiamente, mas antes tarde do que nunca, por parte da prefeitura. Então, todo mundo de máscara hoje. Eu tenho certeza disso. Eu sou apaixonado pelos animais. Eu tive aqui a Lili durante 16 anos, ela faleceu, estava velhinha, e 2 meses depois fui presenteado pelo Mauro Sérgio, que é meu amigo querido, pai da Monique, que é a esposa do meu filho Bruno, que está lá em Portugal, me deu esse Shih Tzu lindinho, né, que nós temos aqui, que é muito carinhoso. Você acredita que ele conversa com a gente? Ele conversa dentro da maneira dele, coisa assim, mas que a gente sabe que ele está tentando falar igual um neném que fala. E é muito importante ter amizade pelos animais. Eu vou trazer um belíssimo vídeo, é curtinho, não é muito longo não, tem 8 minutos no máximo, acho que vai dar tempo. Vou trazer ainda, desculpe gente, eu meti o pé aqui no como é que chama, no tripé, perdão. Eu vou trazer parte, não sei se vai dar para tudo, enquanto eu tento colocar aqui, colocar o Baltazar mais uma vez, se houver essa oportunidade. A missão espiritual dos cães e gatos na vida dos seus donos, do canal Místico Zen, que eu recomendo. Falar em canal, eu quero lembrar o meu do YouTube, né? Canal do Fernando, você bota lá, youtube.com, vai na busca e bota Fernando Sérgio, ou o canal do Fernando Sérgio, né? Que vai abrir o canal, vai lá, inscreva-se, é muito importante que você se inscreva. É muito importante para nós, eu ficarei muito agradecido. Não paga nada, é só dar um clique no inscrever-se. Vamos aqui, olha que gato lindo para você que gosta de gato, olha o que ele fala dos animais. Vamos lá, desculpa se eu tivesse botado o som, seria melhor, né? Acontece que quando eu estou entrevistando alguém, eu esqueço o som. Vamos lá. Olá, o meu nome é Denis Viático e este é um vídeo sobre a missão espiritual dos cães e gatos na vida dos seus donos. Todo animal doméstico tem uma missão espiritual na vida do seu dono e vice-versa. E o simples fato de um fazer companhia ao outro já faz parte desta missão espiritual. É verdade que escolhemos os nossos animais de estimação, mas eles também escolhem passar parte de suas vidas conosco. O exemplo mais comum que temos na sociedade atual é a relação entre cães e gatos e seus donos. Há uns anos, uma aluna me contou que sempre que ela estava dormindo, a sua gata ficava ou sobre a sua barriga ou sobre a sua cabeça. E embora ela adorasse a sensação de ter a gata ao seu lado na cama, houve um dia que essa minha aluna fechou a porta do quarto para que a gata não entrasse, porque ela tinha poucas horas para descansar e não queria arriscar acordar à meio da noite por causa de um movimento da gata. E o que aconteceu foi incrível, porque apesar da gata ter ficado do lado de fora do quarto, a minha aluna sentiu na mesma como se a gata estivesse deitada sobre a sua cabeça a noite toda.
E depois dela ter me contado essa história, outras pessoas me contaram histórias parecidas como essa, e eu cheguei à conclusão que, mesmo sem estar em contato físico com o dono, o gato consegue atravessar a porta do quarto em espírito e continuar na sua missão de curar o seu dono. Durante centenas de anos, os gatos foram adorados como deuses no Egito Antigo, na mitologia eslava, na mitologia nórdica, entre muitas outras culturas. Os gatos ficaram conhecidos como membros da família das bruxas e pela capacidade de circularem entre dois mundos, o visível e o invisível. E também ficaram conhecidos por serem sensíveis a coisas que são imperceptíveis à maioria das pessoas. Os gatos são graciosos, alertas e sábios e, acima de tudo, espirituais. Os gatos removem a energia negativa do ambiente e, dessa forma, ajudam a manter o equilíbrio no organismo dos seus donos. Na maioria dos casos, o fato de absorverem a energia negativa do ambiente facilita o processo de autocura no organismo dos donos. Os gatos captam as vibrações energéticas tanto da casa onde vivem como dos seus donos, e geralmente fazem isto quando estão, entre aspas, dormindo ou quando estão colados aos seus donos. Quando já se sentem cheios de energia, simplesmente levantam-se e saem. Quando um gato se afasta do dono, é como se estivesse dizendo: eu já trabalhei o bastante por agora. Significa que já absorveu energia o suficiente. Felizmente, os gatos possuem mecanismos para transmutar a energia que absorvem e acredita-se que estes sejam os únicos mamíferos com esta capacidade. Isso significa que os gatos são capazes de absorver energia negativa, transformá-la em energia positiva e devolvê-la ao ambiente. Se você possui apenas um gato e vive numa casa com mais de 3 pessoas, considere adquirir mais um outro gato, porque, apesar de conseguirem transmutar a energia que absorvem, se estiverem trabalhando para mais de 2 pessoas, eventualmente ficarão doentes por não conseguirem lidar com a energia ou com o excesso de energia negativa. Ter alguns cristais de quartzo espalhados pela casa pode ajudá-los a não se sentirem sobrecarregados. Os cristais de quartzo ajudam a elevar a vibração energética da casa, o que facilita o trabalho dos gatos. Os cães são conhecidos por serem os melhores amigos do homem. Em muitas culturas, acredita-se que o cão é quem nos transporta para a vida após a morte ou quem guarda as portas para o céu e para o inferno. Em outras culturas, os cães são enterrados ao lado dos mortos, pois acredita-se que ajudam os espíritos a fazerem a travessia para o outro lado. Os cães representam força, fé, trabalho em equipe, motivação, amizade, fidelidade e companheirismo. E todas essas qualidades fazem parte da missão espiritual dos cães para com seus donos. Porque, de uma forma ou de outra, os cães entram na vida dos seus donos para lhe transmitirem estes valores. Olha só que coisa bonita, né? Que foto linda. Isso mesmo. Eu tenho um carinho enorme pelos animais. Aliás, minha família inteira sempre teve isso. A família da Samira, que é minha também, né? Tem lá no sítio lá de Guapimirim, existem inúmeros gatos, dois cãezinhos que já se foram, mas faz parte da vida. Às vezes eu conheço alguém que fala assim: não, eu tive um animal, amei demais e ele morreu. Eu respeito, eu não quero nunca mais ter essa dependência. É o direito de quem assim pensa, né? Mas eu não, eu quero ter essa dependência sempre. A morte faz parte da vida, assim como o nascimento. Então não há porquê. Claro que a gente chora, claro que a gente sente falta, mas são amigos extraordinários. Me perguntaram, viu, quem é essa? Que às vezes eu estou vendo, você coloca uma pessoa no Zap e aparece esse casal de senhores aí. Quem são esses senhores? É que eu para me lembrar dos meus queridos pais, né, Papai Antônio e Mamãe Jandira,
eu sempre coloquei no fundo da parede do Zap, eu coloquei essa foto que lembra muito o que eles foram, né? Papai já é falecido há mais de 20 anos, mamãe há mais de 10, mas de qualquer maneira eles passaram 54 anos de uma vida absolutamente amorosa e foram extremamente capazes de nos criar, a mim e ao Antônio Célio, meu filho, que já se encontra com o Papai do Céu. Então, essa imagem fica aí esclarecida a pergunta da Elizabeth Nunes, que me perguntou aqui pelo Zap pessoal, né, quem são esses dois que aparecem? Aparece uma senhora muito bonita para mim, linda, né, e emocionante, e esse senhor brindando com de Coca-Cola, na verdade foi papai e mamãe ao longo dos 54 anos, tá bom? Luizinho Campos, ele que é bom filho, querido da Dona Glória, tá vendo a gente, abraço Luizinho, pois é, minha gente querida, que coisa boa, né? Eu só lamento que hoje eu tentei várias vezes, deixa eu virar aqui a tela, tá legal, eu tentei várias vezes falar com o nosso querido Dr. Baltazar Salgado, mas por fenômenos que acontecem, a gente não sabe quais, né? Eventualmente a internet é isso. Tem uma empresa aí que diz assim, a internet voa na tua casa. Aí você passa para essa empresa, já passei há vários anos, voa. Às vezes voa do computador, né? E é uma coisa que eu acho a gente tem de melhorar, né? Porque muitos explicam assim, porque na época do feriado todo mundo vai para a internet. Esse todo mundo é relativo, porque existe uma grande parte dos brasileiros que não possui internet e que não tem nenhuma intimidade com o computador, porque o computador não é igual o rádio, que você liga, já está na estação, ou você bota facilmente. O computador tem movimentos que você tem que fazer para acessar todos os milhares de serviços que um computador pode ter. Então é mais difícil, né? De qualquer maneira, o importante é que cumprimos o nosso objetivo. O Marco Silva diz, Fernando, se pela manhã a internet é assim, imagina à tarde. Com relação ao programa, não. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, ela será assim do mesmo jeito que ela é. Ela não muda nada, não é o tráfego. Não é o tráfego de pessoas, que muita gente alega, é o tráfego das pessoas. Não é. É que a internet tem ainda alguns pontos obscuros, principalmente no país que a gente vive, que são tecnicamente, terão que ser avaliados e melhorados, e serão, já foi muito pior, meu Deus do céu. Eu me lembro da internet de escada, 20 anos atrás, que era um horror, senão você não acessava a internet. Então hoje você tem qualidade, mas eventualmente tem falhas, isso faz parte. Não é por causa disso que você vai deixar de botar o seu carro se a estrada for esburacada. Ai, ai. Mas vejam você, é verdade, a gente está mudando exatamente por isso. O Marco sempre opinando, à tarde tem mais usuários, e é justamente nisso que nós queremos. Quanto mais usuários, mais público você tem. Então é isso, não é? À noite tem muito público. Ontem nós vimos à tarde, por exemplo, a live da Marion Duarte, aqui eu mando um grande beijo, um abraço. À noite, que aí é mídia nacional, com o nosso querido Belo, que eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoalmente, tive uma belíssima impressão dele algumas vezes, e que arrecadou toneladas e mais toneladas de alimentos em benefício das pessoas que estão sofrendo aí com a miséria, com a fome, com a falta de atendimento, não é? Também antes nós tivemos Sandy Júnior, meu Deus, espetacular, meu filho Felipe viu, adorou, a Samira viu, nós vimos também. Então vamos ter dia 25 a live da Letícia e Vanessa, aquela dupla sertaneja, né? Que se você quiser participar, vai lá no Letícia e Vanessa Oficial, que tem a maneira de participar, porque a live delas é de uma forma diferente, porque todas que estão sendo feitas aí, inclusive a da Marion, foram lives gratuitas, basta acessar a Marion Duarte. Na delas tem uma plataforma que você vai pagar R$8 e o dinheiro vai também em prol das pessoas que estão passando dificuldades na pandemia. Eu quero agradecer aos artistas, me incluo entre eles, porque durante muitos anos da minha vida, no início da minha vida, da minha carreira profissional, eu fui ator e diretor de teatro, isso há muitos anos passados, mas nunca deixei de ter alma de artista, né? Nunca deixei de achar que o jornalismo é fantástico, extraordinário, sou fã incondicional, mas a arte é algo maior, porque a própria vida, viver é uma arte, né?
Então, um abraço grande ao Dr. Cícero Munhoz, que colabora com o Retiro dos Artistas, que maravilha. Havia a pretensão do Marco, quando viesse ao Brasil, de fazer um almoço em benefício também, juntamente com o professor Isaías, né? Quem sabe isso vai acontecer. O importante é que resistamos. O importante é isso, nas palavras do Dr. Cícero Munhoz do dia de hoje, não vamos nos fixar nos mortos, os quais nós lamentamos profundamente, os quais nós tentamos, evidentemente, acolher com as nossas palavras as pessoas que estão sofrendo por suas ausências tão sentidas. Mas vamos nos fixar na cura, vamos nos fixar na capacidade do médico brasileiro, na capacidade dos enfermeiros brasileiros, dos auxiliares de enfermagem, da turma que organiza e dirige um hospital para poder salvar milhares de pessoas. O nosso aplauso, o nosso carinho, o nosso muito obrigado aos profissionais de saúde. É isso, minha gente. Se Deus assim o permitir, amanhã estaremos de volta a partir de 8 horas com o nosso programa. Muito obrigado, fiquem com Deus. Namastê.